Boa noite, investidores. Essa semana foi cheia de barganha, hein? Principalmente nos fundos de tijolos. Inclusive, você refletiu aqui no vídeo de barganha dessa semana, tá? As fundos de tijolos dominaram aqui o vídeo de hoje. Mas não deixei os fundos de papel aqui de lado, não, tá? Trouxe aqui os dois pra galera da papelada curtir o vídeo também, viu? E já peço aí pra vocês que deixem nos comentários qual que você acha que foi a maior barganha aqui dessa queda. E aí no vídeo de hoje, além de dar alguns insights de alta ou de baixa, vou comentar também o racional que eu apliquei aqui em uma das minhas operações para fazer uma troca em ativos. Beleza? Então, começar aqui com vocês. O primeiro fundo que eu vou comentar vai ser o LVBI11, que é um excelente fundo de logística da VBI. Aqui, como vocês podem ver no gráfico, olha só, ele caiu de maduro aqui essa semana com essa alta nos juros, né? Tem aqui uma queda de 5,2%. Sendo que se forem ver, as quedas em LVBI11, elas não costumam ser muito duradouras não, tá? Pode até ter algumas quedas, mas elas se recuperam muito rápido. Inclusive, deixa eu dar uma olhada aqui novamente no gráfico. Ela até deu uma recuperaçãozinha aqui, mas eu achei ela uma recuperação bem fraca, tá? Na sexta-feira acabou que tivemos uma recuperação dos FIIs, mas aqui em LVB11 achei essa recuperação muito aquém do que eu vi em outros fundos de tijolos, tá? E daqui mais para o lado um pouco mais de fundamentos aqui, por que que eu falei que esse é um excelente fundo de logística da VBI? O fator principal aqui que eu considerei para falar essa minha fala é que a LVBI11 tem um dos pontos que eu olho muito quando eu estou analisando fundos de logística, que no caso é a localização, né? Que é proximidade aos grandes centros, o famoso last mile. Aqui eles deixam isso aqui bem claro com esse gráfico. Temos aqui o raio 30 de São Paulo, aqui mais região metropolitana, região metropolitana, região metropolitana. As três capitais, mais extrema, que é uma localização assim que tem se saído muito bem, né? No caso aqui, extrema é esse aqui mesmo, amarelinho 24%. Eu vi um pessoal aí falando que talvez tenha alguns motivos para se preocupar com a questão da reforma tributária, mas acho que não é motivo de se preocupar por enquanto não, tá? Acho que pelo menos contratos firmados não vai ter problema com eles. No entanto, se realmente cair essa benefício tributário que a região tem, pode sim ter impacto sobre a disputa por localizações ali na região, né? E além desse ponto aqui da localização, outros dois pontos que eu olho muito em galpões logísticos é se eles atendem clientes com e-commerce e se eles são multi-usuários. E nesse ponto aqui, LVB11 não se sai assim tão bem, né? Essa informação eles não têm um gráfico dedicado a isso, mas analisando aqui a alocação por inquilino, como você vê que tem muitos inquilinos aqui ocupando 10%, ou próximo disso, dá para a gente inferir que a maioria deles são monoinquilinos, né? É um ponto negativo, mas no geral ainda considero o LVB11 como um excelente fundo de logística, tá? Então, com isso sendo um fundo excelente, tá, e também com um preço uma queda bem considerável, vou colocar ele aqui como sendo uma barganha, tá? Nem vou dar muita olhada lá na distribuição, acho que tá tendo não recorrente lá, mas acredito que mesmo assim seja uma barganha, viu? É muito raro ver LVB11 sendo negociado nesses patamares. Agora comentar sobre aquela transaçãozinha lá que eu comentei com vocês, ela foi com XPML11. No caso aqui eu aproveitei o desconto que ele teve, né? Acabei fazendo uma troca de HSML11 por XPML11. Uma troca que envolveu tanto fatores de preço quanto fatores de fundamentos, tá? Eu fiz essa troca aqui porque o fundo da XP ele quer mais do que o fundo da HSI, né? Sem contar que o HSML11 quer dizer, o XPML11
Ainda vai ter aqui pela frente a Datacom, acho que é no dia 18 agora. Vou mostrar aqui agora para vocês como é que está o gráfico desses dois fundos. Se vocês forem ver aqui, ele teve uma queda bem mais expressiva do que o HSML11. Bem mais expressiva. Aí eu aproveitei para fazer essa troca, que foi dentro do mesmo segmento, para pegar mais uma Datacom e um fundo que eu acredito que está mais descontado. Eu só pegar com vocês aqui. XPML11 chegou na máxima do ano aqui a 118, chegou a cair aqui até 110, uma queda de 8%. Enquanto o HSML11 nessa aqui caiu apenas 3%. Ou seja, foi uma queda bem mais relevante lá em XPML11. E além disso, teve o fator fundamento, né? HSML11 estava me deixando um pouco preocupado com essa utilização de reservas dele. Aqui em maio, que é o mais recente que a gente tem, eles teve um consumo de 12 centavos para pagar o rendimento que eles tiveram, de 0,80. Ou seja, 12% de consumo de reserva para mim é bastante coisa, tá? Tem uma discrepância bem alta aqui entre o recorrente e o não recorrente. Então, ele até tem uma boa reserva aqui de R$ 1 por cota. Então eles conseguem manter isso daqui por bastante tempo. Pegar aqui uma continha boba. Aqui no caso seria 8 meses, sem contar que no final do ano eles têm aqueles extras, né? Que aí o fundo nem precisaria de utilizar a reserva, na verdade, formaria mais reserva. Mas mesmo assim, acabei decidindo que entre o fundo que caiu mais e o que caiu menos, e entre dois em que um tá distribuindo bem com não recorrentes e outro tá distribuindo bem apenas com recorrente, eu preferi esse daqui com recorrente. Inclusive fazer uma coisinha aqui, vou comparar o dividendo do HSML11 com o do XPML11. Eu nem tinha preparado isso aqui, tá, galera? Vamos ver aqui. HSML11 está pagando aqui na cota total 0,84 com não recorrentes. Já XPML11 está pagando 0,83. Então, é mais ou menos isso que eu estava querendo falar com vocês. XPML11 está pagando quase a mesma coisa que HSML11 sem utilizar não recorrentes. Por isso vou colocar XPML11 aqui na barganha e HSML11 em cilada. Lembrando que eu gosto muito dos imóveis lá do HSML11 e da estratégia que eles têm de ter projeção maior, de ser majoritário nos shoppings que eles possuem. Com isso eles conseguem a gestão deles, né? Entanto que nesse comparativamente aqui, por isso que eu coloquei um na barganha e um na cilada. Beleza? O próximo que eu vou falar aqui, o PVBI11. Então, esse aqui é um dos muitos fundo muito popular, né? E que eu acho que merece uma atenção, tá? Tem coisa muito importante acontecendo aqui e eu acredito que vocês têm que ficar de olho. Segunda da semana passada, eu soltei um vídeo aqui dele que acabou bombando, tá? A galera gostou muito desse vídeo aqui explicando o que estava acontecendo em PVB11, a questão da RMG, da vacância. A galera gostou muito. Aí eu decidi que amanhã, segunda-feira, vou fazer um vídeo também sobre ele. Agora, destrinchando melhor a vacância dos imóveis que tem problema de vacância no fundo, né? O D1 e o Vila Olímpia Corporate. Vou destrinchar como é que estava o estoque de vacância deles, estimar o rendimento sem a RMG. E eu não vou adiantar nada aqui por enquanto, para não perder a graça, né? Precisa assistir no vídeo amanhã. Pois vou deixar ele aqui entre a barganha e cilada, porque é algo que não tá assim mais tão barganha assim não, tá? Tem alguns poréns aí. Tem que analisar bem antes de colocar em barganha. Então, beleza. O próximo que eu falar aqui, e finalmente falar da papelada, né? Falar aqui do RZAK11. Esse fundo aqui da RISA, ele teve seus problemas aí no passado, né? Problemas que inclusive me atingiram. Eu era cotista do fundo quando teve aqueles problemas
na Starbucks, com a Surfrock. Eu meio que fui pego de surpresa, né? E de lá para cá o fundo vem sendo punido, mas aparentemente acho que o mercado tem dado uma exagerada, tá? No preço atual dele, o DEI acho que está se aproximando de quase 1,20%. Deixa eu pegar aqui o que era só exatamente 1,20%. Ah, galera, tô fazendo aqui o vídeo aqui, sem apresentação aqui. Eu até comecei a montar a apresentação, mas eu vi que não daria conta e tive que fazer aqui no improviso mesmo, tá? No modo mais prático, tá? Senão o tempo ia apertar. Espero que vocês estejam com o celular na horizontal para conseguir ver melhor, beleza? Estamos aqui com esse rendimento de R$ 1, tá pagando próximo de 1,20%, né? E eu acredito que esse R$ 1 aqui, ele seja sustentável, tá? Mesmo sem o mesmo sem o pagamento da Sulfoc, né, do Starbucks. Inclusive fiz um vídeo recentemente sobre ele, abordando entre os temas essa questão do rendimento, que eu acredito que ele seja sustentável nesse R$ 1 por cota, né? Então, dê uma conferida lá para ver com mais detalhes aqui o que eu estou falando aqui. Mas eu acredito que nesse preço aqui ele já esteja indo para uma barganha, tá? E beleza? O próximo que eu falar aqui vai ser o SPX11. Esse daqui é um hedge fund de uma gestora que veio aqui há não muito tempo aqui no mercado, sabe? E olha, tava difícil de encontrar uma cilada e deu um trabalhinho para achar, mas eu encontrei esse daqui. Eu vou colocar como sendo uma cilada, tá? É claro que tem aquelas ciladas óbvias que a gente sabe quais que são, né? E então, esse hedge fund aqui tem entregado realmente bons resultados, tá? No entanto, eu coloquei ele como sendo uma cilada porque eu achei que o desconto dele tava muito baixo. Na verdade, que tá, conferir aqui, só tá com um ágio de 1,02%. E, sinceramente, mesmo entregando um bom resultado, deixa eu conferir qual é o rendimento dele aqui. 0,097, dá quase 1% ao mês. Acredito que haja melhores opções aí no mercado, opções com mais desconto, né? Inclusive um deles é o KNHF11, é um fundo da Kinea que está lá rodando nas mínimas, pagando praticamente quase esses 1% também. Então, nessas condições, utilizando comparativamente, eu acredito que o KNHF11 esteja mais interessante do que ele. Não que esse PX11 seja ruim, tá? Acredito, tem um tempo que eu analisei a carteira dele, carteira bem focada em fundo de papel, mas é, analisando aqui mais a questão do PVP, eu acabei colocando ele como sendo uma cilada, tá, galera? Mas nada de errado com ele. Então, um outro aqui que já vem comentando há um tempo, a LZR11, o Alzirão. Então, esse fundo aqui, na semana passada, eu comentei que ele, que ele tinha uma perspectiva positiva para ele, porque iríamos ter o fim da emissão e isso iria parar de pressionar a cotação. No entanto, aí veio essa maré contrária aí da taxa de juros e acabou que isso acabou nos concretizando, né? No entanto, eu acho que foi muito. O fundo ele aguentou bem, ele não caiu. Foi um fundo de tijolo que não caiu, né? Então, só disso daí já é algo, já é uma vitória, né? Pode-se dizer, olha só. Ele começou a semana R$ 109 e lá no pico da queda, que eu acho que foi aqui no dia 13 de junho, quinta-feira, caiu para 108,63, uma quedinha de 0,41%, caiu quase nada, né? E daqui para frente, lembrando que não vai ter mais o impacto aqui da emissão, aí eu acredito que haja sim bastante potencial para ele voltar aqui para o preço pré-emissão. Não para esse preço aqui, porque esse preço aqui o patamar da NTNB era diferente, né? Mas acho muito possível que volte para esse patamar aqui, 113,
talvez 112, o que já daria um belo upside também, tá? Mas vamos acompanhar aí, beleza? Então por isso vou colocar ele aqui na Barganhas também. A Barganha já tá bem super lotada aqui, né, galera? Beleza? Um outro que eu vou comentar aqui é KNHF11. Semana passada eu comentei também sobre ele. Ele acabou não desenvolvendo muita cotação nessa última semana, mas tudo bem. Ele aqui foi uma barganha mais para médio e longo prazo, tá? Não região agora, mas ele eu acredito que tenha bastante potencial para desenvolver daqui a um tempo, né? Inclusive eu fiz aproveitar aqui para divulgar que eu fiz um vídeo aqui sobre ele. Não um fundo assim tão novinho não, mas coloquei aqui como recém-nascido também, tá? Aqui eu analisei as questões dele, sobre o guarda, sobre a carteira dele, sobre como ele tem pagado bem. E tá um vídeo bem legal também, tá, galera? Depois vocês dão uma conferida lá. E de uma semana para outra ele não reagiu tanto, mas ainda assim eu acredito que tem um excelente potencial aqui de alta para os próximos dias, viu? Então vou colocar ele aqui também como barganha. Isso aí, galera. Esse aqui foi o vídeo de barganha oscilada de hoje. Espero que tenham gostado. Deixem aí nos comentários algum fundo que você quer que eu comente aí para os próximos vídeos. E lembre também que nada que recomendação de compra ou de venda, beleza? Até a próxima.